Boa noite, pessoal, com Cristo Jesus. Nós vamos falar essa noite, prezados, a respeito de a situação da cegueira do mundo. As profecias do Velho Testamento dos profetas, citadas pelo próprio Jesus e por vários apóstolos, a respeito da cegueira do povo, o povo tão cego, surdo e mudo. Aqui em Jeremias capítulo 17, Apocalipse 17, 12, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, que são milhares de doutrinas falsas pelo mundo todo. Isaías 6, versículo 9 a 10. Então disse ele: vai e diz a este povo, ouvi de fato e não entendeis, e vendo em verdade, mas não percebeis. E engorda o coração desse povo e endurece-lhes o coração, fecha-lhes os olhos, não vem a ele a crer, a eles a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser curado, sarado. Presta atenção. Isaías 60, verso 2 diz assim: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a tua glória se verá em ti. Isaías 28, 9 a 15. A que, pois, se ensinará a ciência, e a quem daria a entender o que se ouviu? É o desmamado e é o arrancado do seio, quer dizer, as criancinhas que vai entender, porque os adultos não entendem. Isaías 29, 9. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono. Olha, profundo sono. Fechou os vossos olhos pelos profetas e vedou as vossas cabeças os videntes que são profetas e os videntes falsos, profetas falsos, irmãos, vedou a mente da pessoa, ensinando coisas vantajosas. As cabeças das pessoas estão feitas, estão olhos fechados, mente demente, não entende mais nada, não abre mais, está blindada a cabeça. Romanos 11, 8 a 10, Paulo repete, como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olho para não verem, e ouvido para não ouvirem até os dias de hoje, irmãos. Jeremias 5, 21. Ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Está vendo, irmãos? Se você anuncia a verdade, eles chamam você de louco. Mateus 13, 14. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam-lhe os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos,
e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Jeremias 12:2. Filho do homem da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouvem, porque são casa rebelde. Efésios 5:14. Pelo que diz, desperta tudo que dormes e levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não é levantado do meio dos defuntos, é levantado as pessoas mortas, mas estão caminhando, tratando de negócio, mas estão mortos. Lucas 21:34. Olhai por vós, não aconteça que os seus corações que se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, irmão. É perigoso. 1 Tessalonicenses 5:7, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Tá vendo, irmão? Tá vendo, irmão? O que é? Pois é. Porque os que se embriagam, irmão, estão nas trevas. Aí você vê, irmãos, as coisas acontecendo no mundo, mas bem pouca gente está preocupado. Ninguém se aproxima de Jesus, você não vê um governo, você não vê uma autoridade, você não vê ninguém falar em nada. Está aí os desastres de aguaceiro, levando carro, levando tudo, morrendo gente. Do ano passado para cá, entre os estados da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, morreram mais de 2.000 pessoas só nas fortes chuvas que caem. Mas você não vê uma pessoa, uma autoridade falar em Deus. Vamos fazer uma oração, pessoal. Vamos se aproximar de Deus. Vamos fazer como fez o rei de Nínive. E quando o profeta Jonas entrou na cidade para pregar, pregava dizendo, de hoje a 40 dias a cidade de Nínive vai ser destruída. E foi espalhando a notícia, chegou até o trono do rei. O rei proclamou, se vestiu de saco e cinza, se humilhou, proclamou um jejum de 3 dias que nem animal comia palha nem bebia água. Viu, irmãos? E a cidade escapou. Você não vê a autoridade falar, vamos fazer uma oração, vamos fazer um jejum. Gente, vamos buscar. As autoridades corruptas, mentirosos, os governos não têm moral para nada, irmãos. Então, quando é que vai cair? Outros países de guerra se acabando com tudo, ameaçando até bomba nuclear para jogar, para matar o povo, asfixiado, queimado. Não lembra do Criador. Eles não lembram do Criador. Está escrito, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue também os anos, dos quais venho a dizer, não tenho nele contentamento. Aí nós vemos aqui também a cegueira. A prostituição da igreja primitiva, prezados irmãos. A admiração do apóstolo João no Apocalipse, capítulo 17. O apóstolo João se admirou, ficou pasmado quando ele viu lá uma passagem e ele conheceu pessoas que eram da própria comunidade dele e apostatou da fé e estava adorando o Deus Sol, adorando a prostituta do Apocalipse, a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Ele ficou admirado, irmão. Meu Deus, fulano de tal está ali, olha. Beltrano está ali, olha. Ih, meu Deus, apostatou foi muita gente. Olha que multidão que apostatou da fé. Era um servo de Deus que vinha lá de Atos, da igreja de Atos 2. E aí a situação que estão ali. Então, meu irmão, diz assim, em vez de ver o número,
Aí Constantino, imperador romano, ele já vinha lá de Nero, ou muito mais para frente, para trás um pouco, eles vieram desde Cláudio César. Mas aí chegou a Nero, foi na época que ele cindiu Roma e botou a culpa para os servos de Deus. Então diz assim, então, ao invés de verem o número dos cristãos diminuir, via aumentar cada dia, irmão. Porque quanto mais torturava e matava, mais eles cresciam, irmão. Estava tomando o país todo, o império todo. Mais da metade dos moradores, dos habitantes do império já era convertido ao nome de Jesus. Eles tinham que fazer qualquer coisa para diminuir, porque matar, torturar e matar não tinha jeito, irmão. Como matava 10, Deus chamava 100. Matava 100, vinha 1000. Era assim, dia e de noite, com os prodígios, eles pregavam sem dinheiro, pobre, levava só a roupa no corpo muitas vezes, mas os prodígios eram constantes. Chegava nas casas, tá cheio de gente doente, libertava todo mundo. Ali se convertia todo mundo ali logo, na mesma hora. E eles já iam para outro canto, e aqueles lugarejos, aquelas aldeias, se convertiam de uma vez só, irmãos. Aí o imperador Constantino ele mudou de tática. Disse, rapaz, sabe de uma coisa? Vamos fazer um jeito de trazer os bispos da igreja para perto de nós, para ver se nós faz um concerto com eles. E fez isso, irmão. E fez isso, forjou uma conversão. Eu estou arrependido, agora eu sou cristão também. Junto com vocês, me converti. E o imperador Constantino, ao cristianismo, fazendo aliança com os cristãos, irmãos, e os chamou para perto, para fazer parte do Império Romano. Alguns dos cristãos fizeram parte do alto escalão do Império Romano, empregado, irmão. Ofereceu salário aos bispos da igreja e eles aceitaram, o que era proibido antes da grande apostasia, predita pelos profetas Isaías, Ezequiel e Daniel, por Jesus e seus apóstolos. E eles ganhavam dos mais altos salários pagos pelo império. A partir daí, a luxúria do império, o poder temporal e as satisfações, a pureza da fé já não existia, nem o temor ao Pai eterno para dar lugar a razões, as dependências do império. Ele já dependia do império, porque ali comia na mesa, eles comiam na mesa do imperador, comiam dos sacrifícios de demônios, irmão, mergulhados nas trevas da política, da violência e da idolatria. E a união e a aliança com o Império Romano. E daí que nasce a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Glória ao nome do Criador. E em outras palavras, nasce a Igreja Católica Romana, que entrara e era a Virgem pura e a Imaculada, com que o Cordeiro de Deus se casar. Ela agora passou a condição de prostituta meretriz, mãe das meretrizes e das abominações da terra. Pois ela abandonou seu primeiro amor, Jesus Cristo, para adulterar com os reis da terra. Não era adulterar
físico, não, irmãos, era o adultério espiritual. Mergulhou nas trevas densas de idolatria e adorar os deuses Sol, os deuses Baal e a igreja. E então ela abandonou o primeiro amor, ela se prostituiu. Mas a metade da igreja escapou, irmãos. Aqui, como eu estou dizendo aqui, graças ao Pai eterno, que garantiu o que Jesus falou em Mateus capítulo 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja que Jesus edificou, em Atos capítulo 2. A igreja não desapareceu, mas ficou escondida no lugar preparado por Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali ficasse alimentada durante 1360 dias, que significa 1360 anos. Cada dia é um ano. 1260 de ano, irmãos. Essa é a situação da prostituta do Apocalipse, irmãos. É muito grave. O Apocalipse está se cumprindo, prezados. Está se cumprindo. Por que está se cumprindo? Porque a humanidade se destraviaram para os seus próprios caminhos, irmãos. É grave a situação, é grave, irmãos, muito grave. Então, prezados irmãos, essa parte que eu estou falando para vocês, a igreja hoje, irmãos, ela ficou escondida no deserto, em outros países que não pertencia ao Império Romano. O país, a Índia, irmão, é um país isolado, a China também na Ásia. A igreja escapou no anonimato e ficou guardada. Porque o que é de Deus, ele guarda, irmão. E o maligno não toca. Os sinceros que não se venderam, preferiram morrer. Preferiram fugir para os desertos, escapar nas cavernas, atravessar rio cheio, com criança, idoso, animaizinho de estimação, sofrendo com eles, até chegar aos países do Oriente, chegar a alcançar a Índia e depois a China também, que já é colado um no outro. Glória a Deus nas alturas. E Jesus, irmãos, com seu grande poder, guarda todos aqueles que lhe pertencem. Pouco tempo depois, agora, na década de 80 a 90, começou Deus resgatar a igreja que ele edificou em Atos capítulo 2, no primeiro dia de Pentecoste, após a morte de Jesus. Hoje nós temos um apelido de desigrejados, porque saímos das religiões e não participamos mais do sistema religioso. Para Deus falar com nós, prezado, não precisa nós frequentar uma igreja. Não precisa, porque nós somos a igreja. Nós não vamos dizer vamos para a igreja, porque a igreja é nós. Onde estiver 2 ou 3, meia dúzia, 10, 20, 30, 40, 50, ali o Senhor Jesus está no meio. Então, prezados, a igreja de Jesus não faz parte do protestantismo, do cristianismo, não faz parte também do pentecostalismo, porque a igreja é independente, prezado. No tempo de Jesus já tinha mais de 20 religiões, além do judaísmo, que era a maior religião, inclusive até hoje é a maior. Foi quem perseguiu Jesus e matou. Foi os seus próprios parentes
da sua própria geração. Tá vendo, irmão? Porque Jesus era judeu, Jesus era da descendência de Davi, da tribo de Judá, viu? Então, irmãos, acontece tanta barbaridade no mundo, olha. Aqui diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 11, 5. Olha o que diz aqui no capítulo, Mateus 11, 5. Os cegos ouvem, porque João Batista mandou 2 discípulos dele para perguntar a Jesus se ele era o Cristo de verdade. Aí Jesus falou para eles, para os dois discípulos, não deu recado nenhum, só disse assim, diga a João que os cegos ouvem, os coxos andam, olha, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia o Evangelho. E bem-aventurado aquele que se não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou a Jesus dizer às turbas, às multidões, a respeito de João Batista. Pesados, essa é a palavra, essa é uma explicação que eu senti de passar para vocês, pessoal. Vamos se humilhar. Vamos buscar Deus fora de religião, porque aqui em Hebreus capítulo 13, aos Hebreus 13, presta atenção, prezado, nós vamos mostrar para vocês aqui, viu? Vou mostrar para vocês aqui. Aos Hebreus capítulo 13, diz assim, capítulo 13, olha como é que diz aqui, viu? Assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me pode fazer o homem. Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hoje, quem é que vai imitar os pastores de hoje? Que vive à custa do povo, explorando as viúvas e os pobres, arrancando o dinheiro do povo, cobrando um dízimo indevido que não é mais para se pagar. O dízimo era só no país de Israel no tempo da lei, que foi criado o sacerdócio levítico e junto com ele veio o dízimo. Na vinda de Jesus encerrou tudo, nem dízimo, nem sábado, nem aqueles dogmas do Velho Testamento, acabou tudo. E Jesus mesmo disse, eis que faço nova todas as coisas. Jesus não veio criar coisa velha, material velho, casa velha cheia de morcego. Ele derruba tudo e faz nova criatura, novas pessoas, irmãos. Meus irmãos, Está escrito, eis que faço nova todas as coisas, nós fomos comprados por bom preço. Olhem aí, abra a Bíblia de vocês aí, em 1 Coríntios, para vocês verem, irmãos, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, para vocês verem como é que está escrito na palavra, né? Olha aqui, por honra, por desonra, aqui é 2 Coríntios. É 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6. Aqui diz assim,
Os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Viu, irmão? Como é que está escrito aqui? Convém. Deixando dominar por nenhuma, os manjares, essas coisas, tudo não tem valor nenhum. Ora, que também ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falei membro de uma prostituta? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito, irmão. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo, olha bem, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por quanto? Quanto custou cada uma alma para Deus? Custou dízimo? Custou dinheiro? Aqui. Observe o verso 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, quem aceita Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, depois que você crê, você é batizado em nome de Jesus Cristo, não em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mas batizado só em nome de Jesus Cristo, que é o batismo completo. Preste atenção no verso 20. Porque fostes comprado por bom preço. Nós devemos nada a ninguém? Lá em Romanos capítulo 13 diz assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vós deveis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não direis falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Os 10 mandamentos da lei de Moisés ficou em 2 mandamentos. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E ninguém deve nada, não somos obrigados a pagar nada, irmão. O que nós temos que fazer e devemos é pegar um dinheirinho que sobrar, comprar uma cesta básica, umas coisinhas, e ir nas casas dos pobres, vai nas casas favelas, aquele lugarzinho que você vê que as criancinhas estão tudo lambuzinho, coitado, sem roupa, sem nada. Vai lá e leva uma sacolinha, entrega umas sacolinhas, umas coisinhas. Junta uns companheiros aí, umas 4, 5 pessoas, e vão lá e levar vários pacotinhos para dar para as pessoas. Todo mês, em vez de dar o dízimo para a igreja, pastor, para encher a pança, para enricar, para comprar carro novo, para morar em mansões, para comprar até jatinho, dá aos pobres, irmão. Que é quem faz você entrar no céu mais depressa é se você ajudar a dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede. Como Jesus falou. Quando Jesus falou, tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era preso me visitar, estava doente, fosse me ver, estava nu, me vestisse. E ele perguntou, quando te vimos nessa situação? Jesus disse, quando fizestes a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Então, ajudar os necessitados. Não é controle de dízimo 10%, você pode ajudar menos ou até mais. Se você ganhar R$2.000 por mês, você pagar R$200 de dízimo,
Você pega esses R$ 200 e faz umas comprinhas básicas e leva para o necessitado. Você está fazendo o maior caminho para o céu. Você está fazendo. Mas pegar seu dinheiro para dar em religião, irmão, que você não vê mais o azul. E estão fazendo tudo contra. O dízimo não era só por levitas comerem, irmão. O levita, o sacerdócio da tribo de Levi. Ninguém tinha direito de receber dízimo de nação nenhuma, era só eles. Mas o dízimo era para ajudar as viúvas, os órfãos e os estrangeiros que passavam por ali. Tinha que abrir os armazéns do dízimo para atender os próprios necessitados na época da fome, da sede. Então, preste atenção, prezado. E na vinda de Jesus encerrou tudo. Nós temos prova 100% para quem quiser. Se inscreva no meu canal, no meu YouTube, Igreja Fundada em Atos 2, Antônio Pereira. Compartilhe com seus amigos, com os irmãos, compartilhe, dê um joinha, irmãos. Visualize. Irmãos, e ajude a nós crescer na explicação para o povo ir abrindo os olhos. Vocês viram a relação que a gente leu agora das pessoas que não enxergam, irmão, estão cegos. A embriaguez do mundo é grande, irmãos. Olha, nós temos aqui, eu vou mostrar para vocês que eu já vou encerrar, em Jeremias capítulo 51, versículos 7 e 13. Presta atenção aqui. Olha aqui. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, e por isso as nações enlouqueceram. O mundo está louco, com tanta religião falsa. Aí tem o 13. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouro chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Aí você vai lá em Apocalipse 17. Vem comigo. Vem comigo e abre a tua Bíblia também aí, para a gente ver. Abre aí. Apocalipse. Apocalipse 17. Você vê. Aqui. Olha o que diz aqui. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aí Jeremias capítulo 51, 13, nós acabamos de ler agora. E com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Jeremias capítulo 51, versículo 7. E aqui eu estou lendo em Apocalipse. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmias. Viu, irmão? E tinha 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. A prostituição não é carnal, é espiritual, viu? E na sua testa estava escrito um nome, mistério, a Grande Babilônia. Olha que coisa! A mãe das prostituições e abominações da terra. A mãe, viu? Ela pare religião todos os dias.
Só no Brasil tem mês que é fundada 17 religiões, num dia. Então, essa parte que eu expliquei para vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, irmão, faça alguma pergunta para a gente. O meu WhatsApp é 71 92 38 32 99. 71 é o DDD de Salvador. E 92 38 32 99 é o WhatsApp também. Pode ligar como telefone e pode mandar o WhatsApp. Para mim, faça pergunta, tire dúvida, ou acuse qualquer coisa que eu estou pregando que não está certa. Pode falar, pode, não tem problema não, irmão. Nós estamos aqui para ajudar. Nós fazemos palestras nas casas, de graça. Fazemos estudo bíblico para se desenvolver a Escritura Sagrada. Entendeu? Faça tudo, porque para nos ajudar, compartilhe, dê um joinha, visualize, para poder ter mais crédito no YouTube. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Deus abençoe a todos vocês e também liberte vocês da cegueira, de algumas enfermidades carnais e também espiritual. Pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, todos juntos. Amém e amém. Um abraço a todos. Fica com Deus.